Um exemplo, os homens aqui que se alistaram no exército e que foram dispensados como eu, quando você passa alguns meses, você vai lá buscar a reservista, aí na sua reservista está escrito que em caso de convocação você é obrigado a comparecer imediatamente. Imagina que se no nosso país tem alguma guerra aqui, a gente é convocado. Particularmente, eu não sei o que eu vou fazer lá, porque eu não tenho preparo para uma guerra física, essas guerras naturais. Mas agora eu quero falar com vocês hoje sobre guerra espiritual. E o tema da palavra hoje é princípios para vencer uma guerra espiritual. Então o que nós entendemos, irmãos? Antes que essas muralhas de Jericó caíssem, Josué e todo o povo de Israel, eles tiveram que se preparar. Eles não foram simplesmente, deram as 7 voltas, não foi simplesmente as 7 voltas que eles deram, que fizeram com que aquelas muralhas caíssem. Mas antes, eles tiveram que se preparar, eles tiveram que orar, eles tiveram que fazer conforme a vontade do Senhor, eles tiveram que seguir todo um projeto que Deus havia estabelecido para eles. E antes de vencer aquelas muralhas de Jericó, de destruir todo o exército de Jericó, eles antes já haviam passado por outras batalhas que eles haviam vencido. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que Deus vai te levando de batalha em batalha e te capacitando. Ele vai te levando de guerra em guerra. E algo que eu já quero deixar claro para vocês aqui: as guerras que você teve no passado, elas podem até te ajudar a vencer outras guerras, mas de guerra para guerra, de batalha para batalha, Deus vai ter uma nova estratégia. Então, o que nós precisamos aprender primeiramente? Estar atento àquilo que Deus está falando. Talvez hoje Deus te dê uma estratégia, um alvo de você orar por tal coisa. Mas nós, às vezes, irmãos, nós somos tão bitolados que nós vencemos. Por exemplo, Deus nos deu uma guerra. Pô, você hoje vai entrar nessa guerra, mas você vai vencer. Ele te deu tal estratégia. Aí nós pensamos assim: não, já tem outra guerra, então eu não preciso me preparar mais, eu já vou entrar nessa outra guerra aqui, porque eu já venci mesmo. Não, cada batalha vai ter uma forma de lutar. Cada batalha, cada guerra vai exigir algo de você, algo novo, mais intenso, mais forte, talvez mais adoração, talvez mais jejum, mais palavra, talvez se abster mais de falar, ou talvez falar um pouco mais. Porque, irmãos, as armas que Deus vai colocar para você batalhar, elas não são humanas. Elas não é da forma que você acha, do jeito que você pensa. É do jeito de Deus. Então vamos para o texto. Eu quero ler com vocês do 13 até o 15 primeiramente. Que diz assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostou-se o rosto em terra, em sinal de respeito, e perguntou-lhe: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é santo. E Josué tirou. Até aqui por enquanto. Vocês reparou que no finalzinho do capítulo aqui, desse verso que a gente leu, tem muito a ver com o que Deus falou para Moisés, quando Deus e Moisés teve um encontro no monte, e Deus falou para Moisés: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E mais uma vez o anjo fala para Josué: Josué, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Mas não vou responder para você agora o que isso significa, daqui a pouco.
Mas eu quero me atentar, irmãos, para algumas coisas aqui que eu anotei sobre as muralhas de Jericó. Porque Josué tinha uma palavra, lá no capítulo 1, Deus começa a falar para Josué: Josué, não temas porque eu sou com você. Não te espantes, não tenha medo, seja forte, seja corajoso, eu sou com você. E quando Deus falou essas coisas para Josué, Deus então convocou Josué a avançar para conquistar a terra prometida, para conquistar Canaã. E quando Josué se depara com o Rio Jordão, e a história diz, irmãos, que naqueles dias, quando Josué se colocou de frente com o Rio Jordão, com todo Israel, era um tempo de chuva, e havia uma enchente naquele Rio Jordão. Aí você olha, peraí, Deus falou para mim, ser forte, ser corajoso, não tenha medo, tenha de bom ânimo, porque você vai vencer, mas a terra que eu tenho para conquistar está do outro lado do Jordão, e o Jordão nesses dias está com uma enchente, mais alto que essa igreja. E a largura daqueles muros eram de 8,5 metros. Irmãos, eu posso imaginar que Josué olhou, assim, vamos usar a nossa imaginação, Josué parado de frente para aqueles muros, alto 12 metros, 8,5 de largura. Humanamente falando, como que Josué iria ter acesso dentro daquela cidade? Você tem alguma estratégia, sem ser da Bíblia, vamos esquecer um pouquinho aqui, você humanamente falando, você teria alguma estratégia naqueles dias para invadir aquela cidade? E havia 34 torres de vigia. Todas as torres havia soldados, todos eles com arco e flecha. Aí você imagina, 34 torres. Todas as torres haviam soldados armados até os dentes. E para quem está no alto, atingir o alvo, para quem está lá embaixo, para ele é muito mais fácil. Aí nós começamos a perceber que o desafio de Josué ainda era mais alto, era mais forte, mais intenso. Porque Josué estava parado e pensando, como nós vamos invadir essa cidade? E havia 12 entradas em toda Jericó. Aí você pergunta, como que nós vamos invadir essa cidade? Com portões fortificados, todos eles com guardas muito bem armados, homens bem treinados, porque eles já sabiam da fama de Israel, e o povo de Jericó já sabia que Israel iria invadir, e por isso eles fortaleceram mais ainda, para que nenhum israelense entrasse. Eles estavam ali achando que estavam protegidos. Mas a palavra do Senhor diz que Josué, parado de frente àquele muro, veio um anjo, o comandante do exército, para dar uma palavra para Josué. E a primeira coisa que eu quero dizer para você aqui, você só entra em uma guerra se você tiver uma palavra de Deus. Sabe por que muitos de nós, muitas vezes por dó, por achar que toda batalha você é obrigado a entrar, toda guerra você é obrigado a guerrear, e muitas vezes eu e você entramos nessa guerra, perdemos e saímos frustrados, e ainda falamos que Deus foi o culpado. Mas qual foi o momento que você parou para perguntar a Deus, essa é a vontade do Senhor? Deus, o Senhor quer que eu me levante em jejum e oração por essa pessoa, por tal pessoa? Porque muitas vezes nós pagamos o preço, nós oramos, jejuamos e nada acontece. Porque, irmãos, a primeira coisa que nós fazemos, nós entramos sem perguntar para Deus se é para a gente entrar. Nós guerreamos sem perguntar para Deus se é para a gente guerrear. Porque hoje eu quero passar para vocês aqui, eu li um livro há muitos anos atrás que ele chama Táticas de Guerra, do Daniel Mastral. E depois, se você quiser procurar esse livro,
Lá ele vai te dar mais um pouco de suporte. Procura esse livro, que você vai entender um pouco mais do que eu estou falando hoje. Porque lá ele também ensina algumas táticas de guerra para a gente na prática. Porque, irmãos, eu não quero passar para vocês aqui hoje guerras humanas, guerras ao nível natural, nível de alma, mas é algo sobrenatural. Porque, irmãos, a cada dia que passa, eu e você precisamos aprender a guerrear por aquilo que Deus está, que é coisa material, mas guerrear por aquilo que está no coração de Deus. Então a primeira coisa que Josué tinha uma palavra. Josué tinha uma ordem de Deus para ele avançar. Então muitos de nós entramos em guerras e perdemos, porque primeiro nós entramos sem uma palavra de Deus. Porque o que diz aqui para nós no texto? Lá no versículo 14, Josué perguntou para ele: você vem na qualidade de nosso inimigo ou você está do nosso lado? Aí ele diz: nenhuma coisa nem outra, respondeu o anjo. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou o seu rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem meu Senhor tem para o seu servo? Ou seja, a partir daquele momento, Josué estava buscando uma palavra de Deus para avançar. Porque você olha essas muralhas de Jericó, irmãos, humanamente seria impossível o exército de Israel, 8.000 homens, muitos ficou sem saber como fazer. Entramos em um tempo de incertezas, e aquelas pessoas que não tinham uma base espiritual, que não tinham uma vida com Deus, muitos se perderam pelo caminho. Por quê? Faltou a palavra, faltou oração, faltou jejum, e eles se perderam pelo caminho. Eles não estavam aptos a essa guerra que nós estamos travando hoje. Porque, não se engane, irmãos, hoje nós estamos travando uma guerra. Esse vírus, ele não é algo simplesmente natural, irmãos, é algo espiritual. E sabe por que tem muitas pessoas por aí que estão surtando, estão ficando doidas? Eu sei de pessoas que já suicidaram, de pessoas que morreram desesperadas, pessoas que estão internadas em hospício. Porque, irmãos, quando eles entraram para o isolamento que nós passamos, a maioria dessas pessoas que entrou para o isolamento, eles não sabiam como era uma intimidade com Deus. E eles assustaram. Porque, irmãos, quando você tem uma vida com Deus, uma vida de oração, de palavra, às vezes você pode até cambalear, às vezes você pode até pensar: e agora? Mas você vai permanecer de pé, porque Deus te deu a estratégia certa para você vencer. E agora você não luta mais com as suas armas, mas é com as armas espirituais. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que saíram do nosso meio, uns morreram pelo caminho. E deixa eu falar um negócio para vocês: a palavra que Deus tem para nós hoje, nesses dias, não coloque a mão onde Deus não falou para você colocar. Não coloque a mão. Deixe que Deus está fazendo. Aquilo que nós poderíamos fazer, nós fizemos há 2, 3 anos atrás, há 1 ano atrás. Agora é essas pessoas e Deus. Nós não podemos fazer mais nada. A única coisa que eu e você podemos fazer é perguntar a Deus: eu posso orar, eu posso jejuar? O Senhor quer? Porque pelo contrário, irmão, se nós entrarmos em guerras que Deus não nos convidou, somos nós que vamos sair perdedores nessa guerra. Infelizmente. Agora olha no versículo 15. O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E o que Josué fez? O que Josué fez? Obedeceu. Uma guerra espiritual, deixa eu falar aqui para vocês. Eu estou falando coisas que a maioria aqui já sabe, não estou falando novidade, não estou falando algo novo, mas que nós precisamos colocar em prática. É algo que muitos já têm falado, mas que nós precisamos a partir de hoje começar realmente a obedecer e fazer aquilo que Deus está falando. A primeira coisa, quando Deus nos dá uma palavra e Ele diz: Josué,
tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo, quando você tira os seus sapatos. Sapato fala de firmeza. Eu estou calçado com esse sapato, e se eu pisar em alguma pedra pequena que seja, eu não vou sentir, não vai machucar o meu pé. Sapato fala de algo humano, de algo que o homem fez, mas quando Deus fala, tira as sandálias dos teus pés, você falou o que você quis, mas a partir de hoje, você vai andar por caminhos que eu estou ordenando, você vai falar aquilo que eu estou falando, você vai nos lugares aonde eu te ordenar. E Efésios capítulo 6, a partir do 10, ali nos dá uma lista, e há um versículo que mais nos chama a atenção, que as nossas armas não é desse mundo. E a minha guerra, a sua guerra não é um contra o outro. Esses dias eu vi uma frase, nem lembro, acho que foi aquele apóstolo Luiz Hermínio que postou, nem lembro mais, ele falou assim: os crentes estão guerreando tanto uns contra os outros, que o diabo está desempregado. O diabo foi lá no RH, entregou a carteira dele e falou: ó, eu estou sem função. Porque, irmãos, ao invés de nós guerrearmos contra as forças malignas, mas sabe por quê, irmãos, que muitas vezes nós guerreamos contra o nosso irmão? Porque parece que é mais fácil, porque a maioria tem medo de demônio. Infelizmente, se você falar para qualquer pessoa, a maioria das pessoas hoje em dia, ó, fulano está endemoniado, nenhum dos pastores tem condição de correr lá. Vai lá, irmão. Vou não. Porque muitas vezes você acha mais fácil guerrear contra as pessoas porque temos medo de demônio. Infelizmente. E agora Josué tem uma palavra, tem como agora ele guerrear, porque Deus falou para ele: olha, você não vai lutar do seu jeito. Você está olhando para essas muralhas e você está pensando, como eu vou entrar? Agora vamos lá para o capítulo 6. A partir do versículo 1. Você está com sua Bíblia aberta? Diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos os 7 vezes ao redor da cidade. Os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um lugar aonde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou o povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca e a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas, mas Josué, vamos no 9 de novo. Os soldados armados marchavam à frente dos soldados, que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguiam a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo: não dê um brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas, iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor. Enquanto as trombetas tocavam, continua. As pessoas vão olhar e vão te chamar de louco. Muitas pessoas vão te chamar de doido.
Tem muitas coisas, tem muitas batalhas que Deus vai te levar a travar, e a forma com que você vai travar essas batalhas vai ser loucura para os nossos olhos. Mas a palavra que eu tenho para você é: aquilo que Deus falou para você fazer, faça. Independente do que as pessoas vão falar, independente do que as pessoas vão pensar, porque eu e você, nós não podemos mais andar por aquilo que as pessoas pensam ou acham. Nós não podemos andar mais por aquilo que as pessoas estão falando de nós. É certo que muitas vezes os olhares das pessoas falam muito, porque os nossos olhos refletem aquilo que está na nossa alma. Mas nós precisamos parar de nos preocupar com olhares, com palavras. Nós precisamos, irmãos, abandonar aqueles hábitos de quando as pessoas falam mal de nós, nós vamos lá tirar satisfação, independente se é verdade ou não. Irmãos, nós precisamos parar de lutar com as nossas verdades, com as minhas verdades, mas com as verdades da Bíblia. Sabe por que as pessoas estão travando guerras contra você e está te vencendo? Porque você dá ouvidos. As pessoas, e muitas vezes o diabo continua te vencendo, porque ele lança uma palavra através de alguém, uma palavra que te desagradou, e já viu que nós não gostamos de ser desagradados? Nós não gostamos de ser contrariados. E deixa eu contar uma novidade aqui para vocês, eu não sei se é novidade. Você fazendo certo ou errado, vão falar mal de você. Então faça aquilo que Deus falou para você fazer. Porque Jesus disse assim: João Batista veio, ele não comia a comida normal que todo mundo comia, ele não bebia vinho. João Batista era um homem isolado no deserto. João Batista era um homem que não tinha amizade, antissocial, e falava: este homem tem demônio. Já leu isso na Bíblia? Aí Jesus vai e fala assim, Jesus falando dele: olha, eu estou no meio de todo mundo, eu me alegro com todo mundo, eu vou nas festas, eu bebo vinho, eu me alegro, eu também tenho demônio, eles estão falando. Espera aí, como que você vai fazer para agradar as pessoas? É impossível. É impossível. Então faça aquilo que Deus falou para você. Porque, irmãos, eu tenho certeza que quando Josué recebeu essa palavra e ele obedeceu, convocou todo o exército, convocou os sacerdotes, os levitas, os adoradores, e vamos dar 7 voltas em volta dessa cidade. E sabe o que nós vamos apenas fazer? Pegar essas trombetas e tocar. Pegar as trombetas, irmãos, e tocar, fala de adoração. Eu vou cantar, as pessoas estão falando, eu vou continuar cantando, eu vou continuar glorificando. As coisas estão dando errado, eu vou, sem esperar que o homem venha me reconhecer. Porque, irmãos, ainda que eu faça qualquer coisa para você e você fica feliz, aquilo que Deus pode fazer por mim não se compara. Ainda que eu faça um favor para você, eu te ajudo demais, e você fica feliz, glória a Deus por isso, porque temos que ser pessoas gratas. Mas não espere o meu aplauso, não espere o meu reconhecimento. Deixa os céus te aplaudir, deixa os anjos olhar e ver aquilo que você está fazendo, deixa o seu pai ver o que você está fazendo e te aplaudir. Porque ele vai olhar, irmãos. Eu vou falar um negócio para você. Deus é tão simples, que se entrar alguém aqui na igreja, nesse momento, e você levantar e dar o seu lugar para ele, irmãos, o coração de Deus vai se alegrar de tal forma que você não tem dimensão. Mas para as pessoas você vai estar apenas levantando e dando o seu lugar. Então não é melhor fazer esperando que ele me reconheça, que ele te reconheça? Não é muito melhor? Terceiro, nós precisamos ouvir as ordens de Deus e colocar em prática.
Porque, irmãos, quando Josué recebeu aquela palavra de Deus, ele chamou todas as principais autoridades, os principais guerreiros, os sacerdotes, que eram autoridade espiritual, e começou a falar para eles: vocês têm que fazer assim, 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 e Josué foi falando como que tinha que fazer. E nós não podemos ser apenas aquelas pessoas que um dia Jesus disse lá em Mateus capítulo 15, vocês me honram só com os lábios, mas o coração está longe. Já viu que tem muitas pessoas, você fala: irmão, você podia fazer assim, assim, assim. Aí ele está balançando a cabeça. Você já viu? Irmãos, eu não confio nessas pessoas que você está falando, irmão, e ele não vai ficar simplesmente reclamando, ela vai simplesmente pegar a sua foice e trabalhar. Porque quem fica olhando, talvez vai chover. Não vou trabalhar não. Não, o sol hoje está muito quente. E começa a olhar para as dificuldades. Quando eu coloco os meus olhos nas dificuldades e eu não coloco em prática aquilo que Deus está me falando, irmãos, eu vou continuar no mesmo lugar. E a palavra que nós recebemos é: marche. Está difícil? Continua marchando. Está difícil? Continue adorando. E Josué colocou em prática tudo aquilo que Deus havia falado para ele, convocou os guerreiros, os sacerdotes, e segundo a ordem que Deus falou para ele. Outro erro nosso, muitas vezes Deus fala assim: olha, um exemplo simples, você vai pegar essa avenida, um exemplo, para chegar até na casa do Vilmar, vou ensinar para os irmãos aqui ir lá, abençoar a vida dele, amém? Depois que passar a pandemia. Se você pegar essa avenida aqui direto, você pega e me liga: olha, eu não consegui achar não, mas aonde você está? Estou assim, 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 em tal lugar. Você está totalmente diferente, deslocado daquilo que Deus te falou e quer que dá certo. Esse é um dos grandes erros nossos, irmãos. Nós queremos dar um jeitinho. O brasileiro tem um negócio de dar um jeitinho para tudo. Mas Deus falou para mim colocar 7 guerreiros, 7 sacerdotes, a arca. Não precisa ser 7, nós vamos colocar 8. Eu acho que 8 é um número mais supremo. Vou mostrar que realmente eu estou obedecendo a Deus e eu vou fazer um pouco a mais do que Ele me pediu. Cuidado com isso. Não queira fazer além daquilo que Deus te pediu. Não queira andar além daquilo que Deus te pediu. Porque talvez você vai se perder no meio do caminho. E para você achar esse caminho de volta, vai dar um pouco mais de trabalho, você vai cansar mais. Entramos em fadiga e em cansaço porque andamos muito sem uma ordem de Deus. Amém? E quarto ponto, eu preciso entender que a adoração é uma arma de guerra. Eu vou perguntar, mas não precisa me responder. Responda com você mesmo. Quantos de vocês, de nós todos, tira ao menos 10 minutos do seu dia para adorar a Deus? Irmãos, eu não estou falando daquela adoração rasa. Eu não estou falando daquela adoração costumeira, mas algo que realmente venha tocar o coração de Deus. Nosso meio, vamos falar do meio gospel. Não houve uma, não tiram nem que seja 10 minutos. E a adoração, ela é uma arma de guerra. E eu posso dizer que a mais poderosa que existe é a adoração. Nós já tivemos experiência, irmãos, de travar guerras espirituais contra o mal que nada resolvia. Mas quando você pega um violão e começa a adorar, de repente a coisa, Ou você liga o seu som. Às vezes tem muita guerra dentro da sua casa, sabe por quê? Porque nem um dia da semana, eu não vou falar nem todo dia não, eu vou falar um dia. Você não liga o som lá da sua casa e coloca uma adoração e começa a adorar, não. Nós nos perdemos. Uma das coisas que eu digo assim, queridos.
para todo ministro de louvor no Brasil todo, que se tem uma coisa que às vezes eu fico triste, é que a maioria das pessoas que sobem numa plataforma para adorar, para cantar, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não têm a dimensão do poder que o louvor, que a adoração tem. Eu oro, irmãos, eu profetizo, em nome de Jesus, que mais pessoas venham ter experiências através da adoração, para você entender o poder que a adoração tem. São ministros de louvor, que muitas vezes eles passam semanas e mais semanas, e só pega no violão, ou canta quando sobe aqui, ou em qualquer outra plataforma no Brasil todo. E eu vou te falar, infelizmente, é uma grande verdade. O ministério de louvor é triste, mas é verdade. E temos que parar de passar uma maquiagem sobre as coisas e achar que está tudo bem. Quantos ministros de louvor? Por exemplo, irmãos, a única coisa que eu sei fazer é pregar. De vez em quando eu tento atrapalhar os meninos aqui quando está cantando, né? A única coisa que eu sei fazer é pregar. E para mim trazer uma palavra de excelência para vocês, eu preciso estudar. E estudar que eu falo, irmãos, não é simplesmente eu pegar a Bíblia e ler, não. Esse assunto aqui que eu estou trazendo para vocês, lógico, não dá para mim trazer tudo que eu estudei, mas aquilo que realmente Deus quer, está chegando até o seu. Tem pessoas que abaixam a luz do celular e vai mexer no WhatsApp enquanto o louvor está fluindo. O que a pessoa tem que fazer aqui, irmãos? A pessoa que eu realmente venho encontrar aqui não está no WhatsApp, não está nas redes sociais, ele não está na tecnologia. E é por isso que a maioria de nós entramos e saímos do mesmo jeito, porque não nos preocupamos em adorar. Não nos preocupamos em ensinar os filhos a adorar. Qualquer coisa nós fazemos para que os filhos venham se entreter e esquece de adorar o Pai. Nós precisamos ensinar as crianças a adorar, porque, irmãos, na adoração é onde nós vencemos todas as guerras. Crente que tem resistência com adoração, com canção, com ele vem, nós conseguimos adorar com mais intensidade, e aquelas guerras que nós estávamos travando, elas vão parecer nada, porque agora nós estamos guerreando conforme a vontade do nosso Pai. Agora nós estamos guerreando conforme a palavra. Então vamos nos dedicar mais. Eu sei, irmãos, que talvez uma aula de música, por exemplo, na minha área, que é a área da palavra, hoje, acho que nem seminário nesses dias não está tendo. Mas eu nunca tive coragem de parar no tempo, irmãos. Sempre que eu vejo algum curso online, principalmente quando é grátis, eu quero participar, eu quero conhecer. E tem assuntos que, por mais que ele esteja assim dentro da palavra, são assuntos que é mais difícil de você estudar, de você aprender, mas nós precisamos buscar cada dia mais nos aperfeiçoar. Porque, irmãos, quando nós nos aperfeiçoamos, quando nós entramos dentro da palavra, quando nós procuramos conhecer o nosso inimigo, você não vai lutar mais e cansar tanto, porque agora você sabe qual o caminho percorrer. Então nós como igreja precisamos, num geral, irmãos, nos dedicar. Você que tem o seu violão, que é ministro de louvor, pelo amor de Deus, dedique pelo menos 1 hora do seu dia com o seu violão em adoração. Você que canta, pelo amor de Deus, cante. Você que prega lá na frente do seu espelho. Mas você que é intercessor, e até quem não é intercessor, como igreja nós precisamos nos levantar em oração, em adoração, em dedicação ao reino de Deus. Todos nós como igreja, nós precisamos nos aperfeiçoar pelo reino.
Não é para agradar a igreja, não, é para agradar o reino de Deus. Porque quando nós vamos evangelizar alguém, por mais que a gente tenha boa vontade, mas se as pessoas perceberem que somos despreparados, nós não vamos atingir o objetivo. Precisamos nos preparar para o reino de Deus. Amém? Quinto, dentro de todo exército tem um comandante. O segredo é obedecer o que Deus está falando através de um líder. Isso aqui pesa. Josué era o líder. E talvez a maioria daqueles sacerdotes era até mais velho que Josué. Mas foi Deus que constituiu. Deu a ordem para que eles marchassem. Josué deu uma ordem segundo a palavra. E eu vejo por aí, irmãos, nas redes sociais, pessoas fazendo coisas que outros pediram, que não está na palavra. E muitos de nós deixamos de fazer aquilo que o nosso líder pediu por não conhecer a palavra. E nos achamos no direito de não fazer. Então a falta da palavra, a falta da leitura, nos leva aos dois extremos. Obedecemos quem não precisa obedecer e não obedecemos aquele a quem realmente é constituído por Deus. Ainda que Josué era mais novo, ainda que tinha muitos homens mais capacitados que Josué ali no meio do povo de Israel, mas Deus escolheu foi ele. Eu não posso olhar se você é capacitado ou não, eu tenho que olhar se Deus te escolheu. E a capacitação ela vem de acordo com o seu esforço. Você vai trabalhando, você vai se esforçando e Deus vai te capacitando. E esse negócio de rebeldia é um negócio tão sério, irmãos, que essa semana eu fui estudar um pouco sobre aquele fato de Miriam. Eu até compartilhei com algumas pessoas. Lembra quando Miriam e Arão questionou a autoridade de Moisés? Ué, peraí, Deus vai falar agora só através de Moisés? E aquele negócio foi tão sério. O que Deus falou? Pega Miriam, tira ela do acampamento. Por 7 dias ela vai ficar fora do acampamento. Depois de 7 dias você traz, para ver se ela realmente se recuperou. E você sabia que esse processo, esse tratamento, eram para pessoas que tinham suspeita de lepra? Esse tratamento era feito com pessoas que estavam suspeitas de lepra. E Deus entendeu que Miriam estava com lepra no coração. A rebeldia ela é como uma lepra. E a lepra, irmãos, eu não sei, acho que hoje já nem existe mais, mas naquela época, eles pegavam as pessoas, tiravam no acampamento, porque lepra era contagioso. E uma pessoa rebelde, ela vai contaminando outros. Ela vai disseminando a rebeldia que está no... Deus fez? Chutou ele de lá. Porque, irmãos, além dele se rebelar, ele contaminou 1/3. Porque havia lepra no coração de Lúcifer. E Lúcifer colocou uma suspeita de lepra no coração de Miriam. Miriam, vai refletir, vai pensar, vai orar. Porque Miriam, com todas as outras pessoas, eu falo por enigmas. Mas com Moisés, o meu amigo, é face a face. Eu e Moisés, nós temos intimidade. Miriam, você não está falando de qualquer um, você está falando do meu amigo. Viu quando a pessoa se levantou contra Moisés e questionou a autoridade dele? O próprio Deus se levantou. Então, se alguém questionar a sua autoridade, questionar a sua vida, o que você faz ou deixa de fazer, fica em silêncio e deixa Deus se levantar. Para de se defender, misericórdia. Mas falou mal de mim, deixa falar, irmãos. Mas eu tenho uma... Como é que é a palavra? Eu tenho uma reputação a zelar. Minha reputação é Cristo. Fala aí para o seu irmão, minha reputação é Cristo. Vão falar.
Mas a partir de hoje o segredo para que as pessoas desistem de falar mal de você é: pare de dar ouvidos. Enquanto estão falando, eu não estou engordando. Estou comendo, mas não estou engordando, amém? Nem você, amém? Para a gente encerrar, arma de guerra. Você pode até achar que não tem nada a ver, mas lealdade e gratidão é arma de guerra. Todas as pessoas que já cruzaram o seu caminho, que te ajudou, você lembra dessas pessoas com carinho? Você lembra de onde você saiu? Um exemplo, eu sempre brinco com todo mundo, mas não é simplesmente por causa do lugar, mas por causa das pessoas que ali vivem. Eu tenho uma enorme gratidão por cada pessoa que ali mora, porque eu lembro quando a gente morava lá ainda tinha, acho que umas 20 casas, então num lugar onde tem só 20, 30 casas, é normal que todo mundo se conheça, é normal que todo mundo se ajuda, e acaba que todo aquele que é mais velho, acaba virando seu pai, sua mãe, um cuida do outro. Se aquele menino faz uma arte, todo mundo vai lá e conta para os pais, e o ruim é depois, né? Porque antigamente os meninos apanhavam, hoje infelizmente não apanha mais. Então o que Deus está nos ensinando? Lealdade e gratidão. Lembra, dentro de Jericó, depois que os muros caiu, nós vamos entrar, invadir, vamos matar todos, menos a família da prostituta Raabe. Gratidão e lealdade é o que está faltando no nosso meio. Sermos gratos com todos. É lembrar das mínimas coisas que alguém fez por você. Porque nós somos mestres em lembrar daquilo que alguém deixou de fazer. Lembra das mínimas coisas. Daquela feijoada que alguém fez para você com tanto carinho, né, dona Lica? Glória a Deus. Daquela pessoa que te deu uma carona, daquela pessoa que você estava tão longe e não tinha como você vir embora, porque às vezes você não tinha nem como voltar, e você ligou, a pessoa levantou 3 horas da manhã e foi te buscar. Eu não posso lembrar simplesmente das coisas grandes. Talvez alguém ofertou uma quantidade grande de dinheiro na sua vida. Esse sim você lembra. Mas lembra daquele que te ofertou 10 reais. Graças a Deus elas caíram. O povo entrou e venceu. Mas existem estratégias para nós vencermos. E só vamos vencer se seguirmos à risca cada estratégia que Deus colocar no seu coração. Cada estratégia. E deixa eu falar um negócio para vocês que Deus está me falando agora. Essa pandemia, ela está chegando ao fim. Ah, Jesus, eu queria que todos os líderes de grupo familiar ficassem de pé. Os pastores. Deixa eu falar um negócio para vocês. Tudo isso está acabando. E a partir de hoje, Deus está colocando estratégias novas. Esquece do jeito que você fez. É preciso esquecermos. O apóstolo Paulo diz: esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para o alvo. Quem é o alvo? A forma que você fez grupo familiar até hoje não vai dar certo mais. Deus vai colocar estratégia nova no seu coração. Estratégia nova vinda dEle. Vinda dos céus. É algo novo, é algo fresco. Que Ele vai trazer individualmente para cada um. E aquilo que Ele colocar no seu coração vai gerar paz naquelas pessoas que estão com você. Não é algo imposto. Você não vai impor. E deixa eu falar. Aquilo que Deus está falando para você.
André, Deus já está colocando estratégias novas no seu coração, e eu sei disso. Tem pessoas que não vão concordar, não vão querer fazer. Nem que saia só vocês dois e faça aquilo que Deus falou, mas faça. Nem que saia só vocês dois, nem que só vocês dois façam um grupo familiar. Mas é para nós pararmos de dar arroz e feijão para o povo engordar. Mas que cada crente também comece a alimentar outra pessoa. Chega de nós ficarmos um escorando no outro como muletas. Mas a partir de hoje nós precisamos avançar. Cada crente precisa avançar. De parar de choramingar. De falar eu não consigo, eu não dou conta, eu não posso. As estratégias que Deus vai colocar nos nossos corações hoje, a maioria não vai concordar. A maioria não vai querer. Mas precisamos nos renovar, fazer algo novo, algo diferente que Deus está colocando. Talvez você cansou de ser líder. Somos humanos, cansamos, nos afadigamos, porque fazemos do nosso jeito. Mas a partir de hoje, Deus está colocando estratégia nova no meu e no seu coração, que vai atrair pessoas, presta atenção, vai entrar pessoas por essa porta, feridas, com outras igrejas. Vão entrar pessoas sangrando. E o Espírito Santo de Deus está fazendo uma cura, começando lá do fundo, restaurando. Porque todos nós que estamos aqui temos potencial para curar outros. O que nós precisamos parar de fazer é de ficar lambendo feridas do outro. Enquanto estamos lambendo feridas, Deus nessa noite, Ele está dando novas estratégias para nós. Espírito Santo de Deus, em sonhos, em visões para os nossos líderes. Há uma palavra, Espírito Santo de Deus, fresca sobre a nossa liderança. Algo novo do seu Espírito. Algo novo, algo fresco para a sua noiva, para a sua igreja. Espírito Santo de Deus, sabemos que a partir de hoje voltaremos a caminhar, voltaremos a conquistar, porque Espírito Santo de Deus, há algo novo que o Senhor está estabelecendo no nosso meio, no coração da nossa liderança, dos nossos pastores. E algo, Espírito Santo de Deus, que venham tocar outras vidas. Algo muito forte que o Espírito Santo de Deus tem falado no meu coração nesses dias. Nós precisamos voltar a ganhar vidas, todos nós. Mas muitos de nós, quando o Espírito Santo fala isso com você, você olha a sua situação e diz: eu não sou capaz. Talvez você ache pouco que você aprendeu até aqui, mas é o suficiente para resgatar alguém. Você pode, não porque você é bom, mas porque o Espírito Santo está dentro de você. Eu queria que você colocasse essa canção um pouco mais alto, Jorge. Eu queria convidar os irmãos a ficar de pé para a gente orar, para a gente estar encerrando. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. O Espírito de Deus nessa noite, Ele quer quebrar um espírito de frustração em muitas pessoas que estão no nosso meio, que lideravam, que eram pessoas que realmente estavam à frente da obra e pararam porque se frustraram. Mas só você que se sente frustrado vai colocar a mão no seu coração e Ele vai tirar esse espírito
espírito de frustração, essa mágoa, esse rancor. E quando tu chega, fica tudo Espírito Santo de Deus, eu creio naquilo que o Senhor nos diz, e que nessa noite, meu Deus, faz outra vez, está aqui, meu Pai, faz outra as pessoas que o Senhor realmente escolheu para avançar, assim como nos 300 de Gideão. faz outra vez, Aqueles 300, meu Pai, eles foram que passaram pela prova, faz outra eles foram provados, eles foram testados e eles permaneceram. E o Senhor venceu aquela guerra com eles, sem eles tocar em nenhum homem. Rei dos reis, Aqui, meu Deus, está na os primeira Davi, vez, que hoje apenas eles têm apenas uma funda e algumas pedras em suas mãos. de novo, Eles estão vendo o gigante, Rei dos reis, e o gigante tem os afrontado. O gigante tem falado palavras de intimidação, mas é com essas 5 pedras, mas com a disposição de um Davi, de um jovem, é com a mesma disposição de Moisés quando se deparou de frente ao mar. E Deus falou: Moisés, por que você parou? Por que você parou, Moisés? Por que você está clamando a mim? Simplesmente toque agora no mar e ele vai se abrir e avance. E muitos daqueles dias, muitos soldados egípcios morreram sem eles tocarem neles. A partir de sem se esforçar, para você cansar, se fadigar ao ponto de desistir e entregar tudo. cura minha alma, restaura o meu sorriso. Muitos de nós cansamos do ministério, cansamos de fazer, cansamos de pregar, cansamos de cantar, mas chega! Tem pessoas nesse mundo que precisam da sua ajuda. Faz outra vez, Tem pessoas que estão ao ponto de tirar a vida e essa pessoa precisa de você. outra vez, como na primeira vez. Você é sal da terra. Faz outra vez, Você é sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, ele vai servir apenas para ser pisado. nós clamamos. Um sal sem sabor, ele perde a sua utilidade. Faz outra E que nesta noite você venha entender que você é sal da terra. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para muito mais. Deixa eu falar um negócio para vocês. Essa semana muitos vão bater na sua porta te pedindo ajuda. Mas não é com fome de alimentos natural. Muitas pessoas vão nos procurar precisando de ajuda. coisas desse mundo. E por um momento, tira os olhos dos seus problemas e ajude essa pessoa. Faz-me esquecer as coisas que Por um momento, tira os olhos da dificuldade e socorre essa pessoa. teu nome Deus, em nome de Jesus, derramado em eu louvo ao Senhor porque o objetivo do Senhor foi atingido. A palavra do Senhor tocou muitos corações aqui. Eu sei, meu Deus, como o Senhor já havia me dito há um tempo atrás, eu preciso. que muitos vão sair dessa pandemia ainda melhores. Cura minha alma. Outros, infelizmente, morreram pelo caminho. Outros vão continuar do mesmo jeito. E quando tu chega, Mas aqueles que o Senhor separou para estar aqui são eles que estão avançando. fica tudo colorido. A palavra que o Senhor nos deu é para que nós marchássemos. Estamos marchando segundo a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós venhamos ter uma semana cheia do Teu Espírito, porque voltaremos até aquele secreto profundo com o Senhor. Não algo rotineiro, não algo religioso, mas algo novo. Não algo costumeiro, meu Pai.
Eu não quero só os 10 minutos de Bíblia. Surpreenda-me Eu não quero só os 3 capítulos. Eu não quero só 10, 5 minutos de oração. como Mas eu quero me perder no Senhor. Eu quero me derramar, me deleitar. Surpreenda-me de novo. Ao ponto, meu Deus, de onde eu estiver, as pessoas possam olhar para mim e ver a vida do Senhor em mim. Porque muitos, meu Deus, só sabem que somos cristãos quando falamos. Mas, meu Deus, eu profetizo em nome de Jesus que chegará um dia onde as pessoas vão nos olhar, vão bater os olhos em nós e vão ver Cristo. A palavra do Senhor diz que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. A palavra realmente venhamos ser exemplo, testemunho vivo da tua palavra. Eu preciso Não por aquilo que eu tenho, mas por aquilo que eu sou, a imagem e semelhança do Senhor. E eu não vou olhar mais para trás, eu não vou olhar para o lado, eu não vou dar ouvidos para aquilo que as pessoas estão falando, mas eu vou avançar. E é tempo da igreja avançar. É tempo da igreja avançar. É tempo da igreja viver algo novo da parte de Deus, algo sobrenatural. faz outra vez. Espírito Santo de Deus, Primeira vez. Faz eu creio que nesta noite o Senhor visitará muitos líderes com algo novo. Vocês serão visitados pelo Espírito Santo ainda essa noite com algo novo, uma intimidade nova, em nome de Jesus. Você que pode aplaudir o Senhor Jesus, aplaude Ele lá em cima. Oh, Espírito Santo, aleluia, obrigado Jesus, obrigado Jesus, só Tu és santo, Jesus. Dê um abraço imaginário no seu irmão, amém, amém, pastor, tem algum recado? Que você tenha uma semana de bênção. Em nome de Jesus, que você ganhe uma vida essa semana para Jesus. Amém?